Meus amigos, eu vou abrir esse vídeo com uma pergunta. Qual foi a última vez que vocês foram ao cinema? Ou melhor, vocês ainda vão ao cinema? Deixe aqui nos comentários. O CEO da Netflix, Ted Sarandos, deu uma entrevista e disse que na visão dele, abre aspas, o cinema está morrendo. Isso é chocante para muitos e olha, apesar de eu amar muito cinema e até mesmo montar essa mini sala de cinema aqui em casa, eu concordo um pouco com o pensamento dele e eu quero dar minha opinião aqui para vocês. Vem comigo. Caros amigos, entusiastas de tecnologia de áudio e vídeo, sejam bem-vindos ao canal, eu sou André Vandoni. Esse vídeo pode soar polêmico para muitos, mas não, calma. Fica comigo até o final para a gente conversar sobre esse tópico, que eu acho que tem bastante camadas aí que a gente pode desenvolver sobre o assunto cinema, home cinema, serviços de streaming, como mudou a forma também das pessoas consumirem aí os conteúdos que Hollywood promove pra gente. É bem verdade, meus amigos, que o cinema já ditou regras aí de como seria a qualidade de imagem na sua casa, né? Inclusive, no passado, os fabricantes de TVs usavam muito essa referência, né? A qualidade do cinema na sua casa, naquelas TVs de tubo, até ainda um pouco na era digital das TVs HD. E, recentemente, a Sony até criou um novo slogan, né? Para lançar sua linha de TVs 2024 e agora 2025, dizendo que The Cinema is Coming Home, ou o cinema está voltando para casa com a sua linha de TVs, soundbar e projetores Bravia 2025. E realmente hoje a gente conta com muita evolução de tecnologia de padrão de imagem, temos resolução aí passando do 4K, recursos de aprimoramentos como HDR Dolby Vision e até som tridimensional como Dolby Atmos DTS:X, que já fazem parte dos equipamentos que a gente tem em casa, seja TV, seja soundbar, seja projetores, sejam receivers. E de uma certa forma, na minha opinião, o cinema ficou um pouco para trás. Mais de 100 anos aí evoluindo e trazendo entretenimento e sendo uma das formas mais interativas aí de você assistir filmes, né, documentários, até shows já foram exibidos em sala de cinema, né? Hoje o cinema ficou para trás em termos de tecnologia. É difícil a gente ir para uma sala de cinema hoje e encontrar, né, em grandes shoppings, inclusive das grandes cidades, cinema com qualidade que você tem hoje na sua televisão e nos seus equipamentos de áudio. Concordam com isso? Voltando lá àquela fala do CEO da Netflix, Ted Sarandos, né, nessa entrevista que ele deu, que ecoou muito mal, ao mesmo tempo alertou aí as pessoas com o que está acontecendo no cenário atual cinematográfico no mundo todo, né? E aí, ele comenta que a Broadway voltou com tudo, shows, eventos esportivos, tudo está em alta depois da Covid, né, que ficou aí um tempo fechado, mas o cinema não. O cinema não se recuperou depois da Covid. Na verdade, segundo pesquisas, o cinema caiu de 40% a 50% depois que passou o período da Covid e só em 2025 já caiu 8%, olha só. Claro que os serviços de streaming impactaram e muito na visão que as pessoas têm de consumir conteúdo de filme em casa e não mais ir ao cinema. Inclusive, a Netflix tem mais de 300 milhões de assinantes no mundo todo, é um dos maiores serviços de streaming, ultimamente tem investido pesado em grandes produções de Hollywood, né, para trazer mais essa ideia do cinema para sua casa, com grandes diretores, com grandes atores do cinema, né, e já oferecendo os recursos de ponta, como 4K, Dolby Atmos e até agora a adição do padrão HDR10 Plus. Eu já fiz até um vídeo comentando sobre isso. Se você não viu, o card vai ficar aqui em cima. Eu fiz uma enquete lá no nosso grupo dos membros do WhatsApp, né? Se você ainda não faz parte do nosso grupo do membro do WhatsApp, eu peço para que você se torne membro aqui do YouTube e depois você manda e-mail ali para o canal escolhacerto@gmail.com com o seu número de telefone que eu adiciono você lá nessa nossa comunidade, né? Fiz uma enquete perguntando para as pessoas exatamente isso, né? Como é que as pessoas hoje consomem o cinema, né? Estão indo com muita frequência, esperam chegar no serviço de streaming e, para minha surpresa, boa parte disse que prefere esperar chegar no serviço de streaming. Até aqui no canal também coloquei uma enquete similar a essa, né? E para minha surpresa, boa parte de vocês também disseram que preferem esperar chegar no serviço de streaming. Alguns de vocês preferem ainda ir ao cinema, mas só quando é uma estreia de um grande filme, alguma franquia que vocês gostem muito, e outros dizem que nem vai tanto mais ao cinema. Vocês estão vendo aí como é que ficou essa métrica. Agora, para mim, gente, na minha opinião, de uns anos para cá, o cinema perdeu muito da sua essência, não por causa do serviço de streaming, na verdade, é a magia.
como os filmes são criados hoje. Falta, na minha opinião, visão dos diretores, criar novas histórias e personagens marcantes como a gente tinha lá nos anos 70, 80, 90. E o que eles estão fazendo, na maioria das vezes hoje, é resgatando, né, tentando resgatar esses clássicos antigos de nomes famosos, né, para tentar atrair o público de agora. Aconteceu isso, como por exemplo com o Exorcista, né, que na minha opinião foi um desastre completo. Para tentar cativar os fãs do clássico Exorcista, trouxeram até a atriz Ellen Burstyn, que fez aí a mãe da Hagar, né, para trazer ela pro papel, só para deixar acabando no final, desculpa, vou dar spoiler, a mulher cega, né? O filme foi um desastre, pegou veias ali que não tinha nada a ver, na minha opinião. A mesma coisa aconteceu recente com Alien Romulus. Esse, na verdade, foi até o último filme que eu fui assistir ao cinema. Escolhi a sala IMAX, né? Paguei mais caro porque o filme tinha ali a chamada, né, IMAX. Acabei assistindo o filme dublado porque no horário que eu tinha disponível para ver esse filme só tinha ele no dublado. E, gente, desculpa, eu detesto filme dublado, eu gosto do filme com áudio original, ali você tem todo o impacto sonoro, né? Então eu assisti o filme na sala mais cara IMAX, onde o filme não era IMAX, tinha aquela barra preta em cima e embaixo, decepcionante, e a história em si, mesmo ele pegando ali pontos para tentar resgatar ali o sucesso do clássico Alien, o Oitavo Passageiro, Alien, o Resgate, teve várias cenas que na minha opinião foram copia e cola dos dois filmes. Eu achei o filme muito fraco, mesmo trazendo de volta aquela ideia do Alien, aquele cenário de nave espacial, daqueles corredores claustrofóbicos, né? Para mim, deixou muito a desejar, ficou muito aquém do que eu esperava quando eu vi ali as imagens do trailer de Alien Romulus. Eu queria saber até a sua opinião sobre os últimos lançamentos de filme, até o próprio Os Vingadores, a Marvel que estava naquela pegada maravilhosa, né? 10 anos construindo a saga do infinito, levou milhões de pessoas ao cinema. Hoje, os últimos filmes da Marvel são desastrosos. Eu mesmo nem fui assistir esse último filme do Capitão América, vou acabar esperando entrar no Disney Plus para assistir aqui. A gente tendo todo esse acesso à tecnologia de imagem e aprimoramento de som na nossa casa, eu, em particular, sinto falta de ter essa mesma experiência na sala de cinema, né? Então, como eu comentei no início, a gente hoje já tem TV, soundbar, receiver, projetores que já oferecem a máxima qualidade de imagem e som para você. Os filmes hoje que vão para o cinema acabam ganhando um tratamento diferenciado na qualidade de imagem e som quando vem para o home video, né? Seja aí pelo serviço de streaming ou mesmo quando eles decidem relançar clássicos, como eu tenho aqui, ó, Exterminador do Futuro, né? Em 4K com HDR. Tem também aqui Transformers, maravilhoso. A primeira trilogia do Tobey Maguire do Spider-Man nessa caixa linda de Blu-ray 4K, onde tem aqui Dolby Vision, Dolby Atmos, alta qualidade de imagem. É um deleite pra gente que gosta de tecnologia, inclusive já investiu aí numa televisão, num bom projetor, numa soundbar, num bom equipamento de áudio, não é verdade? Só para vocês terem uma ideia como o cinema ficou para trás comparado aí com a ideia do home video e os serviços de streaming. Em 2024, quando foi lançado a animação Divertidamente 2, somente 100 salas de cinema em todos os Estados Unidos conseguiam oferecer o padrão 4K com HDR como o diretor queria que você fosse assistir esse filme de animação no cinema. Lembrando, Estados Unidos, país de primeiro mundo, somente 100 salas continham aí a qualidade 4K com HDR. Também tem o caso daqueles diretores que querem tentar impulsionar a tecnologia e evoluir as salas de cinema, como foi o caso aí de James Cameron, quando ele lançou o primeiro filme do Avatar, né? Que foi um sucesso e trouxe de volta a era do 3D, reformulado, muito mais tecnológico, muito mais imersivo, né? Mesma coisa foi o Peter Jackson com a série do The Hobbit no cinema, né? Que ele tentou evoluir a ideia de taxa de quadros de animação, levando para 48 FPS, tirando ali aquela ideia tradicional do cinema desde o início, né? Que era apenas 24 quadros por segundo, né? Trazendo então muito mais animação, mas isso tem um custo muito grande para as salas de cinema, porque tem que mudar projetor, tem que mudar o sistema, ou seja, às vezes não compensam, porque pode acontecer que isso seja apenas uma modinha e não vai se tornar um padrão para todos seguirem. E eu acho que hoje a ideia do cinema em casa tá muito mais simples e fácil de todo mundo conseguir, tá? Eu aqui no canal já testei várias TVs, vários projetores. Eu acho que o mercado de projetor, depois que a China trouxe esses modelos que ela chama de lifestyle, né, que são projetores mais compactos, projetores mais estilosos, projetores do mais barato ao mais sofisticado, que sim,
traz aí a diferença do cinema para sua casa muito melhor do que boas salas de cinema. Eu mesmo aqui nessa minha sala dedicada que eu construí, hoje vocês sabem que eu estou com o ForMove Theater, tem essa tela Black ALR com a tecnologia de rejeição de luz da Fury. Tem aqui uma sala dedicada ao Dolby Atmos DTS:X com esse equipamento de som da Onkyo com 7.2.2 canais, tem caixa Atmos no teto, ou seja, a referência de som aqui que eu tenho na minha sala dedicada hoje tá melhor do que na sala de cinema do shopping aqui do bairro, por incrível que pareça. Eu só não tenho o mesmo tamanho e a mesma acústica de tratamento de lá, mas tecnicamente falando, aqui em casa eu consigo assistir conteúdos em 4K, com HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS:X. Me diz, aqui no cinema do meu bairro não tenho essa qualidade, muito menos suporte para Dolby Atmos, nem mesmo o DTS:X. Então o brasileiro conseguiu hoje ter acesso a esse tipo de tecnologia e de uma forma muito mais simples e barata até se contar com isso, porque se você gosta de projetores, a gente tem modelos aí que custam a partir de R$1.000 e já te traz aí a proporção de um cinema de 100 polegadas no mínimo, se você tem espaço, né? Telas também a gente tem várias, como por exemplo a Silversini, que tem telas aí com um preço muito acessível e alta qualidade, que melhora mais ainda a experiência de contraste, cores, na sua ideia de cinema, usando um projetor aí já intermediário. E para você que curte mais TVs, já é muito fácil de encontrar uma TV, por exemplo, de 75 polegadas por menos de R$4.500. Não é para todo mundo, mas se você ainda pode investir mais e tem espaço para sua casa, já tem fabricantes de TVs no Brasil oferecendo TVs de 100 polegadas a um preço aí de tipo R$25.000, R$26.000, né? Ou numa promoção até menor do que isso. E você tem uma experiência muito melhor de cinema, com HDR, com Dolby Vision, até os padrões IMAX Enhanced DTS:X já está em casa. E aonde você tem isso numa sala de cinema do seu bairro? Voltando aqui à ideia do CEO da Netflix e o futuro do mercado de entretenimento cinematográfico, né? Ele não está errado em pensar que o mundo continuou depois da era da Covid, né? E o cinema decaindo. Ele acredita que as pessoas hoje querem uma experiência mais interativa, não só aquela ideia de ir para a sala de cinema e ficar ali 1 hora, 2 horas, 3 horas parado. Apesar de hoje já ter até algumas salas de cinema que oferecem aí visões 3D com cadeiras especiais que tremem, efeitos especiais de água, vento que sopra para você, para criar então uma tentativa de imersão, né? E a Netflix parece que viu isso e está investindo inclusive em trazer seus conteúdos originais, como por exemplo a série Stranger Things, que está aqui no Rio de Janeiro agora, com uma experiência única, viva, onde você vai andando ali, vendo os cenários, conhecendo um pouco da história de Hawkins e dos personagens, né? É uma experiência que estava em São Paulo até pouco tempo atrás, agora já chegou aqui no Rio de Janeiro. Eu até quero ver essa experiência, não é barata. É uma ideia interativa que a Netflix está vendo que pode atrair o público, né? E eu já vejo que outras empresas também vão acabar focando nisso. O que vocês já acham disso? Mas o cinema não morreu, não vai morrer tão cedo, e acredito que ele ainda vai viver por muito tempo, porque tem outros fabricantes grandes aí que estão investindo nas salas de cinema, por exemplo, telas de LED gigante, que ela chama de tecnologia Onyx, que já oferece conteúdos em 4K com HDR, inclusive HDR10 Plus. Lá em São Paulo, inclusive, já tem uma sala que usa essa tela de LED Onyx da Samsung, oferecendo aí muito mais qualidade de imagem. A própria Dolby já tem salas de cinema dedicado em alguns cantos dos Estados Unidos, mas agora também vai investir no cinema 4K com Dolby Vision. Fez uma parceria aí com a Christie, né, que é uma das maiores fabricantes de projetores profissionais do mundo. Essa parceria da Dolby com a Christie, produzindo então projetores a laser compatível com 4K e Dolby Vision, pretende expandir para 200 salas nos Estados Unidos para comportar esse novo padrão e atender aí os futuros lançamentos do cinema, trazendo a mesma experiência que você hoje tem em casa, que antigamente você só tinha no cinema, de volta para o cinema. É esquisito falar isso, né, meus amigos? Mas é o que está acontecendo hoje. Agora eu queria saber de vocês a sua opinião. É fato isso? Eu vi aqui que vocês votaram bastante, né? Mas o que vocês acham do cinema hoje? Ele está cansativo? Ele precisa evoluir? Os filmes precisam melhorar para atrair o público para ir ao cinema? Ou não? Você ainda acha que o cinema é uma das melhores experiências aí para quem gosta de assistir filmes? Bom, pessoal, é isso aí. Triste essa fala do CEO da Netflix, né? Mas
é um alerta, né? Vamos evoluir Hollywood, vamos trazer novidades, vamos melhorar a qualidade dos filmes e conteúdos que vai para o cinema, né? E a sua tecnologia de ponta para atrair o público de volta para essa magia do cinema. Eu amo cinema, não vou deixar de ir, como eu falei, mas realmente me decepciona os tipos de conteúdo e mesmo assim eu tenho melhor qualidade em casa do que nas salas de cinema que eu pago caro. Tem toda a ideia do estacionamento, né? E tudo, a pipoca, que é uma fortuna, né? E quando eu vou ao cinema, eu tenho sempre uma qualidade aquém do que eu posso ter, por exemplo, na minha casa. E você, já montou um cinema na sua casa? O que você acha disso tudo que a gente comentou no vídeo hoje? Deixa aqui nos comentários. Vai continuar indo ao cinema ou para você é melhor esperar os serviços de streaming? Então fica aqui ligado, muito obrigado pelo carinho e apoio de vocês, deixe seu like, se inscreve, ativa todas as notificações que vem mais novidades e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.